Graça e paz, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós vamos falar hoje sobre o aspecto contemporâneo, o aspecto que nós estamos vivendo, o aspecto odierno, que nós estamos vivendo, e a implicância de uma volta de Jesus imediata, o contexto que nós estamos realmente vivendo. A primeira coisa que eu gostaria para falar com vocês é o seguinte, é sobre a população mundial. Onde estão dividida a população mundial? E nós podemos observar que tem uma alusão muito grande às profecias. Por exemplo, a Ásia ela tem 4 bilhões de habitantes. 4 bilhões de habitantes. Só a China e a Índia praticamente é metade da Ásia. A China tem cerca de 1 bilhão e 200 milhões, ou 500 milhões nessa faixa, e a Índia 1 bilhão e 200 milhões, muito próximo, muito similar às duas potências em população. São os países mais populosos e mais populares da Terra, a Índia e a China. E lá, geralmente, é onde são intensificadas as maiores intercessões de oração para a salvação de alma, onde tem os governos ditadores. Nós podemos ver que em alguns continentes tem pontos isolados, tem focos, mas a Ásia realmente, naquela janela 1040, já expliquei para você que a janela 1040 é apenas uma geografia onde se está o bojo, o centro, dos países mais necessitados do Evangelho e da presença de Deus, Então, que possamos orar em favor da Ásia, orar em favor dos países que estão ali, praticamente sem nunca ouvir falar de Jesus. Você vai ter países, por exemplo, vou dar aqui a lista de 14 países que é mais hostil ao Evangelho. É mais hostil ao Evangelho. Todo ano tem um site, uma instituição séria, muito boa, chamada Portas Abertas. E ela trabalha a respeito dos países, das nações que não foram evangelizadas. E nações que são extremamente hostis ao Evangelho. E eles fazem uma lista de todo ano de 20, 30, até 100 nações que são contra e eminentemente contra o Evangelho. E dentre 14 nações que nós podemos observar aqui agora, 14 são do Oriente Médio. Arábia Saudita, Laos, Afeganistão, China, Butão, Palestina, Coreia do Norte, Irã, Vietnã, Turcomenistão, Egito, Ilhas Maldivas, Leme, Uzbequistão. Uma vez ou outra que entra um país da Europa, uma vez ou outra entra um país da América do Sul, da própria América do Norte, que pode ser o México também às vezes polariza muito, e América Central. Mas a verdade é que os países asiáticos são mais necessitados do Evangelho do que outros continentes. Você sabe que o mundo está dividido em 7 continentes, Ásia, África, Europa, América do Sul, América Central, América do Norte e Oceania. A África, queridos, tem 900 milhões de habitantes. A África ela é um continente que foi muito evangelizado pelos americanos, pelos brasileiros e por uma série de nações que realmente colocaram a África como alvo. E a África, graças a Deus, em muitos lugares, o Evangelho fluiu e fluiu muito. Na África, em muitos lugares, o Evangelho fluiu de tanta forma que se tornou um parâmetro, um padrão de busca a Deus. Você vê países como a Nigéria, você vê países como a própria Uganda, a África do Sul,
a própria Angola, Moçambique. Então, se perceba que na África precisa muito ser feito, mas muito mesmo. Mas a raiz do Evangelho foi plantada ali por homens, por desbravadores que deram sua vida naquele lugar e ganharam, alguns deles ganharam cidade, outros ganharam nações, outros ganharam 4, 5 nações para Jesus. E como falo ganhar, é influenciar de forma positiva. Então, aí está o trabalho de muitos brasileiros, de muitos americanos, de muitos europeus do século passado. Haja em vista que a pastora Valnice Milhomes, ela passou um tempo em Angola, em Moçambique, ela fez um trabalho extraordinário, abrindo porta para brasileiro, colocando a cultura debaixo da palavra de Deus, né? Através das armas espirituais, através do seu talento, dos dons que Deus lhe deu. E a pastora Valnice Milhomes, ela fez um trabalho extraordinário de missões, né? Dentre muitos outros relevantes, né? Tem muitos missionários que estão lá na África, alguns deles eu tenho notícia, alguns deles eu conheço até pessoalmente, contribuo também com aquilo que Deus coloca no nosso coração. E enfim, a África é um continente que precisa de muita oração. A África, ela já não, ela, apesar de sofrer também muitas perseguições em alguns países da África, não tão contundente, forte, hostil, de forma como a Ásia, mas tem muitos lugares na África que precisa e carece de nossas orações, dos intercessores para estar orando. Mas é um continente que hoje eu olho para a África, pelas coisas que eu vejo, pelos vídeos, pelas notícias, a imprensa falada, televisiva, no contexto gospel, teológico, espiritual. Eu mesmo fico muito feliz por uma boa parte da África. A Europa tem 750 milhões de habitantes, não perca conta. A Ásia, anote aí na sua agenda para você ficar bem inteirado. A Ásia tem 4 bilhões de habitantes, 4 bilhões. Um pouco mais na metade, né, da população mundial, ou a metade. A África tem 900 milhões, ou seja, quase 1 bilhão. A Europa tem 750 milhões de habitantes. Um velho continente. A gente não pode dizer que a Europa, quem nasceu primeiro é a Europa ou a Ásia, né? Alguns dizem que foi a Ásia, outros dizem que foi a Europa, mas a Europa é um velho continente. Em relação ao Brasil, o Brasil é um bebê, né? Na verdade, o Brasil, e até o próprio Estados Unidos, é um bebê em relação tanto a Ásia como a África. A Ásia, do tempo lá dizem alguns estudiosos que o Jardim do Éden, começou lá na Ásia, praticamente onde estaria Irã, né, Iraque, naquela região mais conflituosa. Alguns estudiosos defendem, e eruditos bíblicos sérios, eles têm estudos, pesquisas de anos que dizem que o paraíso, né, Adão e Eva, Deus criou o homem entre aquela região ali do Irã, do Iraque, né, e por aí por diante. Mas não precisa ser muito inteligente, estudar muito, para saber que as pirâmides do Egito, o Egito está relacionado ao que? Moisés, que foi 4.000 anos antes de Cristo, nessa faixa aí, está relacionado à Ásia, né? Então, graças a Deus que Deus ele tem preservado essas nações para que possa conhecer o poder de Deus. Então, a Europa, o caso da Europa é o seguinte: a Europa é um continente maravilhoso, extraordinário, é um continente abençoado, lindas paisagens, é um continente mais democrático, embora algumas situações, mas muito pouca, tenha algumas restrições ao Evangelho, mas a verdade é que a Europa, ela descambou por um caminho muito avesso ao Evangelho, que é um caminho, digamos assim, sutil. A África e a Ásia são países que são, os países que são contra o Evangelho, eles são hostil. A Europa não. A Europa, ela não é hostil, mas a Europa, ela despreza o Evangelho.
A Europa, ela despreza a palavra de Deus. E a Europa foi uma nação, um continente que levou a palavra de Deus para toda parte do mundo. Para toda parte do mundo. A Europa foi incendiada pela Ásia, porque o evangelho começou na Ásia. Israel faz parte da Ásia. Pegou a Europa incendiou até o século XVII, por aí, no máximo do século XVIII, XIX, mas no máximo do século XIX. E aí o que ocorre? A Europa se esfriou, a Europa onde nasceu o bojo do ateísmo, do narcisismo, do hedonismo, do humanismo. E aí vieram as culturas que hoje as pessoas cultuam, né? O Deus da independência, o Deus de si mesmo, o Deus de adoração a si mesmo. Então fica difícil você pregar na Europa, porque eles, além de ser, eles não são hostil ao evangelho, mas são frios, que dá na mesma coisa, né? Dá no mesmo sentido. A América do Sul é aonde nós estamos, onde o Brasil é implantado. América do Sul. A América do Sul tem 350 milhões de habitantes. O Brasil ele tem mais da metade, né, desses 350 milhões de habitantes. O Brasil hoje tem 200 e, segundo alguns estudiosos, 206 milhões, 210 milhões de habitantes. Mas o Brasil, como eu já falei para vocês, é uma nação que dispensa comentário, uma nação que eu já falei que tem muitas coisas boas sobre o Brasil. O Brasil é uma nação que tem exportado, eu falei aqui sobre o Brasil ontem, é uma nação que tem exportado missionário, é uma nação que Deus tem feito algo poderoso. Deus tem colocado doutores, mestres, adoradores, pessoas comprometidas com o seu reino. A igreja brasileira, ela faz diferença. E precisa muita coisa se consertar no Brasil, muita coisa mesmo. Mas a verdade, como Deus me deu aquele tema do meu livro, a igreja está preparada para o arrebatamento, porque a filosofia é, se tiver uma só pessoa para ser arrebatada, é essa pessoa que Deus vai arrebatar. Não é quantidade, sim qualidade. A questão é a plenitude dos tempos. Mas se tiver 1 bilhão, 2 bilhões para arrebatar, também a recíproca é verdadeira. Porque não é a quantidade, Deus se preocupa com qualidade. Mas o Brasil ele tem sido um centro do mundo. O Brasil tem sido, apesar das obras das trevas, a luz também tem se resplandecido muito no Brasil. O Brasil tem exportado teologia de conteúdo, o Brasil tem exportado missionários, pastores, adoradores, coisas que a gente exportava, ou seja, trazer de fora para dentro, o termo é exportar, né? Ou melhor, importava, trazer de dentro para fora, é dentro, e muitos ensinamentos, muitos eruditos, porque o Brasil, na década de 80 e 90, ele só sabia de uma coisa, de ganhar, de pregar o evangelho. Mas não tinha essa coisa que o americano tem, alguns países da Europa têm, até mesmo alguns países da África tinha, né, e na frente do Brasil. Mas o Brasil hoje tem pessoas que têm visão de autoridade espiritual. O Brasil hoje trabalha com uma ferramenta de autoridade espiritual, de cura espiritual, de planejamento espiritual, de liderança em batalha espiritual. O Brasil tem pessoas que nasceram com foram formadas, informadas com esse propósito, de um propósito muito além de apenas levar o evangelho, mas um propósito de ganhar nações, de cura das nações, de cura da igreja. Enfim, o Brasil está em um patamar que podemos considerar muito contundente, muito pertinente e em grande crescimento. Embora, como todos os lugares do mundo, né, sempre existe as trevas, né, mas a luz ela resplandece aqui no Brasil.
América Central. América Central é aquela região onde muitos países também têm levado o evangelho, né? Tem muitas pessoas que estão nesses países e tem muitos ícones também nesses países, pessoas que trabalham também com libertação. América Central, nós temos aí o Ron Chaves, né? É, se não me engano, da Nicarágua, e outros profetas, né? Tem uma lastra de profetas de igrejas muito abençoadas na América Central, e tem feito um trabalho extraordinário, né, ali naquele continente. É um continente muito, embora seja um dos poucos mais desprezados, né, mas é um continente que tem muita o que oferecer, né, um continente que tem muito um bom evangelho, o catolicismo é muito grande, mas também tem uma boa é, referência com o cristianismo protestante. E é uma nação bem aberta para o evangelho. A América do Norte talvez seja a nação mais aberta para o evangelho, o continente mais aberto para o evangelho. A América Central tem 150 milhões de habitantes. Anote aí na sua agenda, 150 milhões de habitantes. A América do Norte tem 350 milhões de habitantes. 350 milhões de habitantes. Só os Estados Unidos aí, meu amigo, é praticamente 90%. 90%, né, dos habitantes da América do Norte. Porque a América do Norte é formada por 3 países. África, Estados Unidos, Canadá e México, né? Estados Unidos, Canadá e México. A América do Norte é formada por esses 3 países. Alguns consideram o México como América Central, outros, mas na verdade o México originalmente, pelo mapa oficial, ele pertence à América do Norte. Mas o México é uma situação que precisa também, né, ter um olhar para o México. O México é muito envolvido com essas coisas de narcotráfico, de drogas e tal, né? Mas um país também que é muito voltado para o cristianismo, né, catolicismo, e tem uma boa relação com o protestantismo também, né? Mas precisa de uma vazão maior. Por exemplo, hoje nós temos na América do Sul, Venezuela e Colômbia, que era um pouco hostil, né, ao Evangelho. Entrava, em vez de quando entrava sempre na lista dos 10 países mais hostis do mundo, e sempre um deles estava ou Venezuela ou Colômbia. Mas depois melhorava alguma coisa ali e tal, depois voltava, mas sempre são nações carentes de oração, né? Vamos lá. Oceania. Oceania é um continente, digamos assim, alegre, feliz, é um continente mais, digamos, restrito, tem 50 milhões de habitantes, é um continente que abriga as pessoas, que tem um amor muito grande para as pessoas. É um continente como se fosse o Brasil. E lá, por ser muitas colônias inglesas, a Oceania era muito aberta ao Evangelho. A Oceania tem um amor ao Evangelho muito grande. A Austrália tem os maiores grupos de adoração do mundo, que é o Hillsong e as suas adjacências. Então, a Austrália, que é o epicentro da Oceania, tem suas qualidades muito grandes. Agora, precisa também de uma intervenção mais profunda, se aprofunda mais. Eu acho que a Austrália está igual ao Brasil. Eles alcançaram um nível de adoração, nível de busca ao Senhor, mas precisa se derramar mais da palavra. Em vista disso, queridos, Deus levantou muitos evangelistas, pastores, doutores, mestres, profetas, adoradores, teólogos, para a edificação do seu reino, né? Como diz lá em Efésios, capítulo 5. E eu creio que o Brasil está a passos largos para
a redenção, né, e de colheita de alma. Porque tempo, queridos, tempo, alguém vai dizer que tempo é dinheiro. No Evangelho, tempo é alma. Porque a cada minuto, querido, milhões de pessoas, né, milhares de pessoas, ela se converte ao Senhor Jesus, né? A cada minuto, a cada dia, né, para você ter ideia, 210 milhões de pessoas aceitam Jesus a cada ano. 210 milhões é a população do Brasil. Cada ano, 210 milhões aceita Jesus. São 729 mil pessoas por dia que hoje estão aceitando Jesus. Assim como tem as coisas do mal, né? Que, por exemplo, tem 1000 pessoas morrem por drogas todo dia, 1000 pessoas são abusadas, 1000 pessoas são isso, 1000 pessoas são aquilo. Também tem um lado positivo, né? O lado positivo, pessoas que são levadas ao evangelho, pessoas que são libertas, pessoas que são curadas. Por quê? Porque a igreja não para. A igreja não para. Eu estava vendo de J.P. Carvalho algo interessante, que a igreja é a única instituição de 2000 anos atrás que até hoje persiste. É a única instituição oficializada e com várias agruras, intempéries, brusco, brutal. A igreja está firme e forte até hoje. E a igreja é assim, quanto mais você corta, mais cresce. É igual massa de bolo. Quanto você mais bate, mais cresce. É igual massa de pão. Quanto mais você bate, mais cresce. Então, o diabo sabe disso. Por isso que o diabo tem medo da igreja. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Agora vamos para um panorama, queridos, das religiões mundiais. Você precisa saber aonde é que estão divididas as religiões. Hoje nós temos a primeira religião do mundo, isso aqui é pesquisa, isso aqui é bom para você estudar, que vai fortalecer sua fé. Um estudo de muitos anos, né? Primeiro lugar, primeira religião são os cristãos católicos. Hoje os cristãos católicos, eles têm cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo. 2 milhões de pessoas no mundo. É 35% da população. Os cristãos católicos. Segundo lugar, vem os cristãos protestantes, né, que somos nós. Hoje nós temos cerca de 1 bilhão de pessoas, né, pessoas denominadamente, né, se anda em santidade ou não, é um problema com Deus, né? Mas hoje, denominadamente, de boca para fora, cristão protestante, nós temos 1 bilhão. Islamismo, nós temos 1,5 bilhões. Né? O islamismo crescendo muito, também é 25% da população mundial. O hinduísmo, naquela faixa ali da Índia, da China, alguns países ali e tal, né? São 950 milhões. O budismo, países como Japão, China, Tailândia, Coreia, usa a prática dessa religião, que são as 5 principais religiões do mundo. E o budismo dá o quê? 5% da população. Daí você vem com outras religiões, né, que não são muito afluentes, embora tenha muitas, mas não são tão afluentes como essas que nós falamos. Você vai ter aí as religiões chinesas, né, que são 225 milhões, que representa 3% da população mundial. As religiões indígenas, 190 milhões, né, que é 1% da população mundial. As religiões africanas, de matriz africanas, que são cerca de 20 milhões, né, são 0,5% da população mundial. O sikhismo, né, religiões outras, né, são 18 milhões da população mundial, são 3% da população mundial. O judaísmo, 15 milhões. Muitas pessoas praticam o judaísmo ainda hoje em vários países. O que é o judaísmo? O judaísmo é a prática apenas do 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E são 15 milhões de 15 milhões de pessoas, ou seja, 2% da população mundial. Muitas pessoas praticam o judaísmo.
O jainismo são 4% da população mundial, 1% da população mundial, 4 milhões de pessoas. O shintoísmo são 13 milhões de pessoas, 0,1% da população mundial, dando um total de 475 milhões dessas pequenas religiões. Alguém pode perguntar, e cadê o pananteísmo e o panteísmo? O pananteísmo, tudo é Deus. O pananteísmo, Deus está em tudo. Está inserido nas religiões chinesas, né? Você pode também estar inserido nas religiões indígenas, ou também pode estar inserido ao budismo, que são uma mescla muito grande dessas religiões. E a Bíblia fala que nenhum outro nome há debaixo do céu que importamos que sejamos salvos, a saber, o nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus amou muito a maneira que Deus sofreu unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, são muitas religiões, queridos, ao qual nós cristãos protestantes denominamos como seita e heresia. Porque nós devemos incluir também o espírita, os mormons, o satanismo, evolucionismo e muitos outros. Nós podemos colocar aí como algumas religiões, como seitas e heresias, que faz parte, né, também desse gráfico de religião. Então, por quê? Porque o espírita, você não sabe se ele é um cristão. Diz ele que são cristãos, mas não cristão nem protestante nem católico. Os mormons, não é protestante nem católico. O espírita, né, ele diz que são cristãos, mas também não são protestantes católicos. Até o satanismo diz que eles são cristãos. Mas nessa coisa aí dá um total de 1 bilhão e 3 300 milhões, né, de seguidores, com todas as outras religiões, ateísmo, né, e outras seitas, né, o resto dá 1 bilhão e 300 milhões. Aí dividido daí dá 100 milhões para cada um não ficar, para ficar triste, né? Mas a verdade é que Jesus Cristo é o Senhor, que não há. E quero dizer o seguinte, querido, que religião não salva. Quando falo religião, apenas para nomenclatura, para que possamos entender. Mas a religião é fazer a vontade de Deus. Porque Deus não trouxe a religião, Deus trouxe seu Filho para que possamos ter um relacionamento com Ele. Para que possamos ter uma direção com Ele. Então, queridos, a questão é muito grande, a questão é muito pertinente, a questão ela é muito mais que nós possamos falar, dizer, mas a questão não é apenas você ter o Evangelho dentro de você, você pregar o Evangelho, você viver o Evangelho, avivamento é a prática do Evangelho. Não adianta, por exemplo, nós temos religiões como Inglaterra, países como Inglaterra, Nova Zelândia, Suíça, Estados Unidos da América, Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Austrália, Alemanha, Irlanda, Estônia, Letônia, Brasil, anote aí. São países que são evangélicos, protestantes, no seu bojo, no seu centro, não tem problema nenhum você chegar aqui em qualquer lugar, raríssimo lugar que você vai pregar o evangelho, que você vai ser esculachado. Já houve tempos, né? Mesmo assim era algo muito absurdo. Mas hoje não, queridos. Hoje nós temos essa liberdade de falar para Jesus. Já falei isso aqui em outro vídeo, que nós temos essa liberdade. Nós devemos fazer o uso dessa liberdade. Então, uma outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: o Brasil, hoje, é o terceiro país em termos de quantidade de evangélicos do mundo. O Brasil, hoje, é o terceiro país em quantidade de evangélicos do mundo. Hoje, de forma confissional, nós temos hoje de 68 milhões de pessoas que dizem protestantes, né? Bota aí uns 100 milhões para católicos e 68 milhões para protestantes. Então está pau a pau. Está pau a pau, queridos, praticamente. Só que quantidade para Deus não quer dizer nada. O que Deus voga é a realidade. O que Deus procura são os verdadeiros adoradores. Deus não procura quem é Assembleia de Deus, quem é adventista, quem é católico, presbiteriano. Não. Deus procura os verdadeiros adoradores. Eu vou dizer mais a vocês. E se qualquer essa religião, alguém que invoca Jesus, né, esteja no erro, a Bíblia fala: conhecereis a verdade o libertará. Mas se ela invocar Jesus,
mesmo dentro dessa religião, aonde ela esteja, ela é salva. Porque quem salva é o nome de Jesus. Mesmo que ela venha estar enganada, mas no íntimo dela, ela reconheça Jesus, confessa Jesus, né? Ela será salva. Porque a Bíblia fala, o próprio Jesus falou que há ovelhas em outros pastos. Há ovelhas que vão me servir em outros pastos. O próprio Jesus falou. Jesus deixou bem claro. Há ovelhas que estão em outros pastos. E hoje nós temos essa questão da quantidade. Hoje em dia, como eu falei para vocês, hoje nós somos 1 bilhão de protestantes no mundo. 1 bilhão de protestantes, ou seja, é protestante para dizer chega. Claro que outras religiões, como católicos, é o dobro. É o dobro de pessoas. Eu falo até, que confessa. Né? Se bater no liquidificador aí, se ficar chocalho, aí, como diz o outro, se botar chocalho aí vai ficar muito aquém, né, daquilo, da quantidade. Né? Eu fiz a conta, querido, do seguinte, às vezes eu vou falar aqui para vocês, eu fiz uma conta que eu posso imaginar, a Bíblia dá esse direito, de mais ou menos o cenário do arrebatamento, das pessoas que vão subir, das pessoas que vão ficar. Por quê? Porque a Bíblia dá indícios disso. Né? Não vou dizer que vou acertar, penso eu, falo eu, isso é uma tese minha daquilo que eu estudei da Bíblia, não vim de outro teólogo, é algo meu que eu vou passar para vocês no vídeo a seguir. Mas que Deus abençoe a todos vocês, que vocês venham ser abençoados por Deus, que o Espírito Santo de Deus venha abençoar, venha iluminar vocês, venha dirigir, venha conduzir, e que possamos orar por esses países e sermos adoradores. Amém? Graças.